Muito boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e abençoe os nossos propósitos desta noite. Nós vamos abordar o tema de hoje, a eficácia da prece. Tema de extrema importância para todos nós, espíritas e não espíritas, mas principalmente nós espíritas. E esse tema, ele é fartamente tratado na literatura espírita. Mas nós vamos usar aqui como nossa bibliografia principal o Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 27, intitulado Pedi e Obtereis, nós temos ali sobre a prece, né? Então, nós temos qualidade da prece, eficácia da prece, ação da prece, enfim, Kardec aborda toda essa questão da oração. E a eficácia da prece, eficácia nós sabemos que é a capacidade de alcançar um objetivo. Né? Então, é uma palavra até bastante usada na ciência, né? Porque quando inventam um remédio, criam um remédio, eles vão testar para ver se aquilo realmente vai fazer bem, né? Assim, então, Kardec usou já lá em 1850, ele já usou essa palavra, eficácia, porque a prece, ela realmente tem eficácia na nossa vida. Mas nós vamos tratar essa eficácia, assim, com duas perspectivas. A primeira é que essa nossa prece, ela precisa alcançar o objetivo, não é? Então, primeiramente, nós dirigimos, porque a prece é dirigir o pensamento a uma divindade, né? Então, primeiramente, essa prece tem que chegar a essa divindade. E depois, então, no segundo momento, aí sim, nós vamos ver se a nossa prece vai ser atendida ou não, quais os critérios que nós já temos dentro do Espiritismo, onde ela pode ser atendida ou não. Sendo a nossa prece uma oração ou uma reza, a gente sabe que tem diferença, né? Oração e reza. A oração, ela é espontânea, né? Ela é pessoal, ela brota do coração. A oração é como nós utilizamos aqui no Centro Espírita e como a gente ora no Centro Espírita, né? A gente, quando chega, faz uma harmonização só com os trabalhadores e ora. Depois, aqui no salão, nós abrimos com a prece, a nossa irmã fez a prece, a gente orou novamente. Depois, no encerramento, nós vamos orar novamente. Depois teremos os passes. Abre-se os passes com a prece. Cada rodada de passe, a gente ora novamente. E cada encerramento também a gente ora. E no encerramento geral da noite, a gente também ora. Então, a gente ora bastante. Os muçulmanos, eles oram 5 vezes por dia, né? É determinação da religião. Nós aqui somos convidados por Paulo, né, a orar o tempo inteiro, a manter o tempo inteiro os pensamentos elevados, orando e vigiando. Então, a nossa a oração, ela é aquela prece espontânea. Já a reza, ela é aquela prece que ela é formal, ela é estruturada. Como por exemplo, o terço é uma reza, né? Vamos rezar o terço. A gente não usa a palavra rezar aqui no Centro Espírita, né? Aqui a gente ora, a gente faz a prece, a gente não usa a palavra rezar. Então, rezar, ela é estruturado, um casamento, um enterro, né? Então, segue aquele roteiro. É uma recitação, mais ou menos isso. Embora, no capítulo 28 do Evangelho, intitulado Coletânea de Preces, ali tem muitas preces, né? Mas Kardec disse que é só para a gente aprender a orar, não é para a gente decorar, e também não é para a gente ficar lendo aquelas preces, é para a gente aprender. Aquilo ali são exemplos de prece para a gente seguir. Não é? Mas a prece, ela é uma elevação dos pensamentos a Deus. Se a gente não elevar os pensamentos, essa prece não vai a lugar nenhum, como nós vamos ver logo na sequência, né? Então, para que essa prece, ela realmente alcance esse objetivo, o primeiro e o segundo objetivo, para que ela tenha eficácia, ela tem que ser feita assim com presença, com sentimento, o coração tem que estar associado ao pensamento e às nossas palavras.
E lá no Evangelho, no capítulo 27, Kardec nos traz, nos 3 primeiros itens deste capítulo, intitulado como subtítulo As Qualidades da Prece, ele traz 3 passagens que ele tira lá do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus. São passagens em que Jesus está nos ensinando a orar. Além, claro, daquelas primeiras ali que eu já falei, né? Que é sentimento, presença, intenção, fé. Fé é importante. E nós aqui no Espiritismo não podemos esquecer que a nossa fé é raciocinada, né? Então, ela está na nossa razão, mas ela tem que associar o coração, para que essa nossa fé seja completa. Então, lá no capítulo 27 do Evangelho, Pedi e Obtereis, Kardec nos traz esses 3 primeiros itens do Novo Testamento. O primeiro deles, que ele coloca ali, está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6. Ali, então, no Sermão da Montanha, né? Então, essas palavras que Kardec traz aqui nesse capítulo precedem ao Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Então, Jesus está dizendo ali para eles, quando orares, não fique orando nas sinagogas, nem nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Na verdade, quem faz isso já tem ali a sua recompensa, né? Está querendo se mostrar, se exibir para as pessoas, então já conseguiu. Mas quando a gente orar mesmo entre nós e Deus, então a gente deve se recolher ao nosso quarto, ao nosso santuário interior e fazer essa nossa prece a Deus. Então, essa é a primeira, a primeira das exemplos de prece. Jesus está falando da humildade, né? Que é fundamental para a gente elevar os pensamentos a Deus. E depois, no segundo item, ele traz do Evangelho de São Marcos, do capítulo 11, onde ele fala, então, que se a gente tiver alguma coisa contra alguém, a gente deve perdoar, a gente deve acertar com essa pessoa antes de nos elevar a Deus. Porque a nossa prece não vai chegar a Deus se partir de um coração com mágoa, com rancor, com raiva, cheio de ódio. Nossa prece não vai alcançar as alturas. Então, a gente tem que primeiro purificar o nosso coração para depois, sim, elevar a nossa prece a Deus, os nossos pensamentos a Deus, que aí a nossa prece, com certeza, vai chegar ao seu destino. E ali no terceiro item, então, Kardec traz de São Lucas, do capítulo 18, aquela história do fariseu e do publicano. Então, ele diz que 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles era o fariseu. Então, o fariseu, bem de frente para o altar, altivo, cheio de orgulho, dizia: Ah, meu Deus, muito obrigada, porque eu não sou como os outros homens, pecadores e adúlteros. Eu não sou como aquele fariseu. O fariseu estava lá atrás. Não sou como o fariseu, não, desculpa, o publicano estava lá atrás. Aí o fariseu, então dizia: Não sou como aquele publicano, pecador lá atrás, eu jejuo, eu oro. Já o publicano, por sua vez, lá no fundo da sala, publicano a gente sabe que eram os coletores de impostos, né? Então, eles trabalhavam para Roma, para o Império, eles coletavam os valores dos judeus, entregavam para os romanos, e eles mesmos faziam o salário deles, porque eles não tinham o salário dos romanos. Então, eles cobravam um pouquinho mais, né? Então, se tinham que, determinada família deveria contribuir com R$1.000, ele cobrava R$2.000, e daí o que sobrava, então, ficava para ele. E a gente sabe que todos eles eram muito bem de vida. Então, esse publicano que estava ali, cheio dos defeitos, ele dizia assim: Ah, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Então, o publicano orou com toda a humildade e com toda a sinceridade a Deus. Então, essa prece, Jesus diz que prece foi justificada? A do publicano, que foi com humildade e sinceridade. Agora, aquele fariseu orgulhoso que estava lá se exaltando, se elevando, não, né? Porque Deus conhece nós, conhece a nossa essência.
sabe muito bem o que nós temos no nosso coração. A gente não precisa ficar dizendo, se exaltando diante de Deus. E aí Jesus ainda complementa: aquele que se exalta será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. É claro que aquele publicano é o primeiro passo para a gente mudar, para a gente se transformar, a gente reconhecer o erro. E ele ali estava reconhecendo o seu erro. Então, é o primeiro passo para a reforma íntima, né? Então, ali, o que Kardec faz o comentário e expõe exatamente aquilo que está ali, as qualidades da prece. Além, claro, da fé, da presença, do sentimento, da intenção, né? E olha que interessante, Jesus não diz assim, se tu orares, faça assim assado. Ou se quiseres orar, ele não colocou essa oração como uma opção. Quando tu orares, na certeza de que quem está seguindo Jesus tem que orar, tem que fazer uso desse recurso maravilhoso, dessa terapêutica da alma que nós temos, porque é um canal de conexão direto com Deus. Mas só que tem aquelas qualidades que a gente tem que cuidar para fazer. Então, cada um faça a sua reflexão sobre a sua prece. Como é que está elaborando essa prece? Ela realmente, a prece é sempre uma conversa com Deus. Essa nossa prece, ela tem qualidade para chegar até Deus? Que qualidades são essas? Não se colocar em evidência, não ficar se exaltando na presença de Deus, porque não tem necessidade. Ninguém nos conhece melhor que Deus, nos conhece melhor que nós mesmos nos conhecemos. Não façais longas orações, também Jesus nos adverte, Kardec também. A oração deve ser curta, não deve ser uma oração assim muito longa, né? E depois ele diz também, o coração deve estar purificado, que é aquela questão de perdoar, né? Perdoar 70 vezes, 7 vezes. E se a gente também magoou alguém, feriu alguém, a gente deve acertar isso aí o quanto antes, para que a nossa prece realmente tenha eficácia e chegue ao seu destino. Então, sinceridade, humildade, que também é citado ali por Jesus, e aquelas que são fundamentais, né? Fé é fundamental. Fé, aquela presença, ou seja, o ser integral naquela oração. O que o Espiritismo condena, ou até não avaliza, é aquelas orações que são só da boca para fora. O pensamento e o sentimento não estão envolvidos. Aí essa oração ela fica por aqui mesmo, né? Como nós vamos ver. O nosso pensamento, a nossa onda mental, o veículo dela é o fluido cósmico universal, e aí não tem barreira. Agora, o som, as nossas palavras, ela tem, né? Porque o veículo é o ar. Então, chega ali naquela parede e já interrompe. Então, o pensamento é importantíssimo. Precisamos aliar o pensamento à nossa prece, porque o pensamento é tudo, a forma não é nada. Então, se a gente seja reza, seja uma oração, o pensamento tem que estar envolvido. E até teve uma pesquisa de alguns cientistas, e eles convocaram pessoas assim de todas as religiões, espíritas, católicos, adventistas, muçulmanos, hindus, de todas as religiões, mas pessoas que oravam com fé, pessoas de destaque na oração dessas religiões. E eles fizeram a tomografia da mente dessas pessoas, né? E todos eles, orando com muita fé, com muita confiança, a parte frontal se iluminava toda no momento da prece. Seja a prece, ou seja, então, uma reza. Se for com amor, com sentimento, com fé, ela vai alcançar as alturas. Ela não pode ser só da boca para fora, né? Nós não podemos fazer uma oração com palavras difíceis, que nem nós entendemos, que as pessoas também não entendem, que daí não sai daqui, fica aqui, né? Não vai a lugar nenhum. Então, precisamos ter esse cuidado. E aí nós manifestamos, nós expressamos essa nossa oração, esse nosso sentimento, dependendo da religião, pelo canto, né? Hoje tem músicas de rezo que se chamam, que são lindas, dependendo da cultura das pessoas, pelo canto, pela dança. Então, a nossa prece, ela pode ser também só por pensamento, pode ser verbal, pode ser individual, coletiva, como nós fizemos aqui na abertura.
Todos nós acompanhamos o pensamento da pessoa que está dirigindo a prece. E aí essa prece, ela tem muita força. Então, essas são as qualidades da prece que Kardec traz nesse capítulo 27, qualidades ensinadas por Jesus. E no Livro dos Espíritos, na questão 659, qual o caráter geral da prece? Os espíritos superiores dizem o seguinte: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunhão com ele. Então, nós precisamos entender que neste momento da prece, nós estamos em comunhão com Deus. E precisamos ter essa certeza, né? Porque a fé é fundamental na nossa oração, né? Que nós estamos realmente conversando com Deus, ou com Jesus, ou com Maria, ou com os espíritos superiores, os benfeitores da humanidade. Cada um daí dirige a sua prece, né, a quem achar que deve naquele momento. Mas, de qualquer maneira, ela tem que, nós precisamos carregar essas nossas palavras, esse nosso pensamento com o sentimento e com a fé. E aí continua a questão 659, onde eles dizem o que é fundamental, o que nós podemos dizer numa oração. Né? Nós podemos louvar, pedir e agradecer. Não necessariamente que essas três qualidades estejam na mesma prece. Né? Nós podemos só louvar, podemos. Há tantas preces que é só louvor, né? Podemos só agradecer. E, claro, pedir, porque nós somos eternos pedintes, nós estamos sempre pedindo. Se a gente não cuidar, a gente esquece de louvar, esquece de agradecer e pede. Então, é bom a gente juntar tudo, né, para pedir, então, e não esquecer de louvar e agradecer a Deus, que é de fundamental importância. Então, louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando-o como ser supremo, causa primária de tudo que existe. É ter essa certeza absoluta que Deus é infinitamente justo e bom. Deus é bom quando dá, Deus é bom quando tira, e Deus é bom quando não dá. Então, quando dá, ele é bom, quando não dá, ele é bom, e quando tira também é bom, porque Deus é infinitamente justo e bom, e só Ele sabe o que é melhor para nós. Então, a gente precisa ter essa certeza dessa bondade de Deus, que Deus não é só o que está escrito ali, Deus é infinitamente justo e bom. A gente tem que entender e aceitar e crer que realmente, raciocinando, a gente entende que Deus é infinitamente justo e bom. É um Pai amoroso que cuida, que zela por cada um de nós. Precisamos ter essa certeza na nossa prece. E pedir, então, é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, de equilíbrio, de forças, de paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal. Então, aqui são virtudes morais, né, que Deus não nega, porque isso tudo é para a nossa evolução, e nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações com um propósito. Só um propósito, que é a nossa evolução. Nos melhorarmos e seguirmos sempre em frente. Então, até aqui, Deus não vai negar esses pedidos ali, nenhum para nós. Mas aí complementa, enfim, tudo, desde que não se contrarie a lei de amor que rege e sustenta a harmonia universal. Isso quer dizer que se não for para a nossa evolução, e nós estamos aqui encarnados, todos nós em um contexto, né? Nós temos pessoas que convivemos, que aprendemos com elas, que ensinamos também. Então, esse nosso pedido não pode contrariar nenhum andamento, a evolução de nenhum desses irmãos que estão caminhando conosco. Então, aí sim, esse é o segundo plano. Então, Deus recebe a nossa oração, recebe o nosso pedido, mas aí Ele vai nos conceder ou não. Depois, agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento e aceitação. Aí tem os exemplos, né? A fé, a alegria, a fé, a bênção do trabalho, que é extremamente importante. Muito triste quem reclama porque tem que levantar para trabalhar.
não é? O trabalho é uma bênção, necessário para o progresso do planeta e nosso pessoal. Então, agradecer a bênção do trabalho, a oportunidade de servir onde quer que estejamos, a esperança, família, os amigos, enfim, a dádiva da vida. E se a gente pensar bem, nós temos tanto a agradecer, muito mais a agradecer do que a pedir. Então, a gente precisa ser grato a Deus nas nossas preces. Preces inteligíveis. Está no capítulo 28. Kardec faz esse comentário. Porque a nossa prece, ela precisa ser clara, né? Quem fala em preces inteligíveis é Paulo de Tarso, porque existia aquela questão lá de falar, de orar em línguas, né? Hoje até tem uma religião que tem uma corrente que faz essas orações em línguas, que eles dizem que é para o inimigo não entender o que está sendo dito. Mas Paulo é totalmente contra, porque a gente tem que entender, tem que saber, tem que pensar naquilo que está dizendo para que a nossa oração ela ande, para que essa onda mental chegue ao seu destino. Então, a gente tem que pensar. Então, quando a gente faz uma prece, que eu acompanho uma prece, por isso quem conduz a prece tem que ter muito cuidado, a prece tem que ser simples e curta, né? Kardec nos adverte, nos recomenda preces curtas, não muito longas, porque as pessoas não conseguem acompanhar assim tanto o nosso pensamento, a gente se dispersa, né? Então, fazer preces curtas e úteis, né? Claras. Então, imagine se a gente fizesse, se a irmã que fez a prece aqui fizesse essa prece em alemão. Quem é que ia conseguir acompanhar ela? Né? Poucos, talvez alguém conseguisse, mas ninguém ia conseguir. Né? Eu já não ia conseguir acompanhar ela. Então, e a prece ia ficar encolhida, né? Ou a gente faz uma prece própria, cada um faz a sua, ou então ela vai ficar orando sozinha. Então, a gente tem que cuidar muito com as nossas palavras durante a prece. Tem uma história que corre no meio espírita, talvez alguns já tenham ouvido falar, é que conta que umas crianças estavam conversando sobre o que tinham mais medo. E aí um dizia, eu tenho medo do bicho-papão. Eu tenho medo da cuca. Eu tenho medo do lobo-mau. E aí um menininho disse assim, eu tenho medo do malamém. E aí as crianças não perguntaram nada, né? Aí a professora perguntou, mas que bicho é esse, malamém? Professora, eu não sei, mas sei que eu rezo com a minha mãe toda noite, livrai-nos do malamém. Então, a criança, é interessante, a criança tem que saber o que está dizendo também, né? A gente tem que prestar atenção naquilo que está dizendo. Isso tem que ser ensinado já para as crianças desde cedo. Senão ela pensa que é um bicho também, né? Não entende. Então, a prece tem que ser inteligível, porque a forma, nem as palavras não dizem tanto quanto o pensamento. Os espíritos superiores já nos dizem, a forma não é nada, pensamento é tudo. A gente tem que saber o que está dizendo. Então, ali Kardec diz o seguinte, a principal característica da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são apenas enfeites de lantejoulas. Cada palavra deve ter o seu alcance, revelar uma ideia, mover uma fibra. Enfim, somente assim a prece pode atingir seu objetivo. De outra forma, é apenas ruído. Então, a nossa prece precisa ser clara, ser muito simples e cheia de amor, de bondade, de fé. E aí ela vai alcançar as alturas, ela vai ter a eficácia que a gente deseja. Aqui uma figura meramente ilustrativa, porque a prece, como eu disse, tem tudo a ver com pensar, né? As palavras não são nada sem o pensamento. As palavras que a gente disser aqui, elas vão até ali, Deus, não chegam até Deus. A gente tem vários na literatura espírita, principalmente de André Luiz, que ele fala da oração, né? Dos efeitos da oração. Então, tem um momento que ele está aqui no nosso orbe, como benfeitor espiritual, e aí ele vê uma luzinha subindo, e ele fica olhando para aquilo e pergunta para o benfeitor, né, que o que é aquilo? Daí ele diz, aquilo é uma prece que está subindo. As preces sobem, e dependendo da nossa vontade, da nossa fé, nós impulsionamos ela para mais alto. A mãe de Chico,
ela disse que ela trabalhava no plano espiritual, o Chico psicografou um livro dela, onde ela diz que a função dela era catalogar as preces, mas tinha prece que passava direto por ela, que não chegava ali. Então, a gente tem que dar graças a Deus quando a nossa prece já chega ali até os espíritos que catalogam ela. E muito melhor ainda é quando ela vai direto, passa direto. Ela diz que algumas preces passam direto mesmo. Então, a nossa prece é isso. Ela tem eficácia, mas nós precisamos utilizar aquelas qualidades da prece que são nos ensinadas. E tem tudo a ver com pensamento, né? Porque pensar é se comunicar. Quem de nós já não pensou em alguém e esse alguém ligou para a gente? Nossa, é muito comum. Então, a gente pensando em um ser qualquer, na Terra ou no espaço, encarnado ou desencarnado, porque o pensamento é um atributo do espírito, então os espíritos desencarnados pensam também, esse nosso pensamento chega até eles. Por isso que a gente faz as irradiações, não é? As irradiações. Por que a gente faz irradiações se nós estamos aqui no centro espírita, estamos orando pelos órfãos lá da guerra, estamos orando pelos doentes nos hospitais? Como é que a nossa prece chega até lá? Por causa do nosso pensamento. Ela vai pelo pensamento. Se fosse palavras, não sairia dessa sala, né? Mas é o pensamento que é o elemento mais importante dessa prece. Pensamento com o sentimento. Então, pensar é se comunicar. Lá em 1880, mais ou menos, Auguste Rodin, ele é um escultor francês, ele fez essa imagem aqui de um ser pensando, sem roupas, apenas pensando, mostrando ali que o pensamento é tudo. É só uma imagem aqui ilustrativa para a gente entrar com a questão do pensamento, né? Porque a ação da prece, como é que a prece funciona, então? Como é que ela vai até Deus? Como é que ela vai até os espíritos superiores? Aquelas pessoas em que nós irradiamos, aquele doente lá, numa outra cidade, a gente pode fazer uma irradiação, ele vai sentir essa vibração boa no momento da prece. É que o Espiritismo, ele explica para nós como é que funciona essa questão da prece. Ele torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Precisamos conceber, primeiramente, que estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que ocupa o espaço e todos os seres encarnados e desencarnados. Então, todos nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal. O nosso pensamento é uma onda mental, e essa onda mental viaja pelo fluido cósmico, e dependendo da nossa força de vontade, da nossa fé, do nosso desejo de bem, e que essa prece tenha eficácia, ela alcança as alturas, né? Passa dos benfeitores espirituais e vai adiante, vai até Deus. André Luiz explica muito bem essa questão no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1. Ali ele diz assim, eu anotei aqui para ler para vocês. O fluido cósmico é o plasma divino. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Esse fluido é o veículo do pensamento como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que a do fluido cósmico universal se estendem ao infinito. O fluido cósmico ele não tem limites. O som tem limite, né? Porque é o ar que leva, então ele tem limite, chega ali naquela parede e para. Agora, o nosso pensamento, ele não tem barreiras. Ele segue, quanto mais intenso for a nossa vontade, o nosso desejo de bem, mais longe ele vai e alcança as alturas e chega nos braços de Deus, né? E aí, ele chegando nos braços de Deus, Deus nos atende ou não atende? Será que vai nos atender sempre, tudo que pedirmos? Está também no capítulo 27 ali, Kardec traz também essas palavras de Jesus. O que quer que peçais em prece, se credes que obtereis, vos será concedido. Está em São Marcos, no capítulo 15, versículo 24. E aí Kardec comenta essa passagem, diz, o que Deus considerar aquele que se dirige a ele com
confiança é a coragem, a paciência e a resignação, virtudes morais. Além disso, também considerar os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda de ideias que lhe faz sugerir através dos bons espíritos, permitindo-lhe assim ter mérito. Então, Deus vai nos conceder, sim, aquilo que pedirmos, desde que seja para a nossa evolução espiritual. Que nós estamos aqui, todos nós temos um planejamento encarnatório, então imagine se a gente aqui, né, nesse contexto que nós estamos, temos uma família, temos pessoas que convivemos, eu quero morar na Nova Zelândia. Então, vou rezar para Deus para morar na Nova Zelândia. Então, é claro que Deus só vai conceder para mim essa possibilidade se realmente for para a minha evolução e também de todos aqueles que estão à minha volta, né? Que convivem comigo, que nós temos determinado vínculo e compromissos espirituais uns com os outros. Então, tudo isso envolve muito planejamento, e daí Deus não vai nos tirar daquele meio ali, nós estamos crescendo, fazendo crescer, estamos ajudando, estamos sendo úteis para atender muitas vezes um capricho que não vai nos tornar melhores em nada. É só um capricho. Muitas vezes os nossos pedidos são só caprichos, desejos. Que nem criança que tem aquele brinquedo ali, mas naquele ela não quer, ela quer aquele outro que ela não tem. Aí começa a pedir para o pai e para a mãe aquele outro brinquedo que ela não tem. Assim somos nós. Então, Deus vai nos atender, sim, mas aquilo que for para a nossa evolução, que não vai prejudicar as nossas provas, nem as nossas expiações, que todos nós temos. Todos nós temos uma missão, viemos para cá com uma missão. Então, se for para ajudar nessa missão, ajudar no nosso aperfeiçoamento, ok, nos será concedido o que nós pedimos. Mas, se não, Deus não vai nos dar. Não vai atender os nossos caprichos. Então, a eficácia da prece ainda nos diz que é indispensável, a prece é indispensável na nossa reforma íntima. Óbvio, né? É claro que a prece é fundamental, que nós vimos ali quantas virtudes morais Deus vai nos conceder se a gente pedir. Isso sim Ele vai dar, você não vai nem verificar se a gente tem mérito ou não, ele vai nos fortalecer naquilo que a gente realmente deseja. Que se for coragem, se for se tornar uma pessoa mais calma, mais serena, mais paciente, uma pessoa que não julgue os outros, uma pessoa que olhe os talentos dos outros e não os defeitos dos outros para criticar, isso Deus vai nos conceder essa visão, com certeza. A gente se empenhando, a gente vai conseguir, Deus vai nos conceder. Mas é claro que ela torna melhor o homem, né? Porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais é recusado por Deus. Mas quando pedido com sinceridade. Não pode ser para a gente aí se vai descer ou se livrar de algum problema, de alguma coisa. Não, tem que ser pedido com sinceridade, com um desejo realmente de mudar, de se transformar, de ser melhor a cada dia. Esse deve ser o nosso propósito. Então, Deus vai conseguir, sim. Então, os efeitos da prece. Aqui eu trouxe do livro O Caminho das Virtudes, de Jason de Camargo. Ali ele fala, tem um capítulo sobre a prece, ele fala da importância da prece no lar. A prece no lar, ela forma um escudo protetor de todo o lar, e todas as pessoas que estão ali no lar são protegidas, inclusive a nossa vizinhança também. Também é atingida por esse escudo protetor. Então, é importantíssimo a gente orar em casa, a gente elevar os pensamentos em prece. Nas obsessões, é óbvio, né? Porque a gente muda a nossa sintonia, o nosso padrão mental, já o obsessor não vai mais achar agasalho naquela casa mental, vai procurar outra casa.
Então, precisamos, através da prece, a gente consegue mudar o nosso padrão vibratório, é o equilíbrio mental, porque nos diz também, Jason de Camargo, que a prece, ela ajuda no nosso equilíbrio mental, porque higieniza, purifica os pensamentos, renovando sentimentos, emoções. No equilíbrio físico, a ação da prece é profilática, imunológica, antisséptica, saneadora e terapêutica. Então, ajuda em muito o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. E tudo isso contribui para a nossa reforma íntima, né? E assim, a gente se mantendo conforme Jesus nos orientou, vigiando e orando, a gente vai estar trabalhando nossa reforma íntima. Então, vigiar. Por que vigiar? Para não cair nas tentações sistemáticas do mundo. Porque isso nós temos, somos tentados a todo instante. Por isso a gente tem que estar vigiando para não cair na tentação. Foram essas as palavras de Jesus. E orar, porque orar é um suplemento de energias saudáveis que fortalecem para enfrentar as dificuldades humanas. A gente toma tantos suplementos, né? É creatina, é vitamina disso, vitamina daquilo, né? E a prece é um suplemento espiritual para nós, que nós devemos utilizar sempre no nosso dia a dia para nos fortalecer. E às vezes a gente esquece desse detalhe que é tão importante. Então, já encerrando, né, que nós já estamos no nosso horário, trago aqui umas palavras de Caibal Schutel, no livro de preces que ele tem, onde ele diz assim: o resultado da prece está na razão direta das nossas intenções e na elevação da nossa compreensão, ou seja, dos nossos pensamentos, porque nós vamos compreender, vamos pensar naquilo que compreendemos, senão a gente não vai conseguir pensar, né? E aí ele continua: o amor opera prodígios e a prece cheia de humildade e amor é capaz de remover montanhas e transportar sicômoros. É uma árvore, né? Sicômoros. Então, ele encerra assim: permaneçamos na palavra de Jesus e teremos a sua santa paz. Então, meus irmãos, que a gente comece a observar a nossa prece, a nossa maneira de orar, e realmente façamos esse esforço para que a nossa prece alcance as alturas, transporte montanhas e chegue até os braços de Deus. Muita paz a todos.